Gabriel, nesse processo de transição, eu lembro de duas falas muito emblemáticas do Ronaldo. A primeira dizendo que cada semana que ele abria as gavetas, ele encontrava um esqueleto novo no Cruzeiro. E também uma fala que, se fosse do ponto de vista racional, ele talvez não assumisse o Cruzeiro, até pela própria indicação dos advogados, da estruturação de negócios, pelo risco envolvido no negócio. Mas que ele acreditava e entendia que era possível e quis assumir esse risco. Eu queria que você falasse um pouquinho desses bastidores desse processo, do convencimento do Ronaldo, do entendimento da viabilidade do negócio e relembrasse um pouquinho desse tipo de esqueleto que vocês foram achando no dia a dia. Acho que começando de trás para frente, né? O Ronaldo, ele é um empreendedor, então eu gosto de falar isso porque é muito diferente de outras SAFs, que você tem investidores financeiros. O Ronaldo, ele é um empreendedor, ele está colocando todo o patrimônio dele no risco para salvar o Cruzeiro. Essa é a verdade. Então, esse foi a nossa preocupação quando a gente fez as primeiras modelagens econômicas e entrou a fundo nos números, falou, cara, isso aqui representa um risco do tamanho do teu patrimônio. Então, fazer isso, pensa bem. E ele abraçou e falou, vamos fazer, eu quero devolver isso para o Brasil, eu quero devolver isso para o Cruzeiro. Então, quando a gente às vezes recebe as críticas, as pessoas não entendem também o que representa para ele esse projeto. Então, foi um movimento de muita coragem. E sobre os esqueletos na gaveta, na verdade não são esqueletos, né? São coisas que você vai descobrindo à medida que você vai aprofundando no diagnóstico, né? Então, tiveram N casos, mas, por exemplo, tem dívidas que não estavam registradas e que não estavam contabilizadas. Então, vou dar um exemplo, né? Tem uma dívida logística com a CBF. A gente estava numa expectativa de receber um valor da primeira parcela da Copa do Brasil. Quando chega o recibo da Copa do Brasil, chega zerado por uma dívida que não estava registrada em lugar nenhum. Então, assim, esse tipo de coisa foi aparecendo e vai criando umas fraturas no plano de negócio que estava desenhado, mas também soubemos navegar ali naquele primeiro momento. Hoje já está estruturado. E dentro dessa estruturação, o Cruzeiro optou por fazer uma recuperação judicial. Algo que é muito comum no mercado financeiro do Brasil, para grandes empresas, mas que era pouquíssimo comum no futebol. Foi um caminho de risco que o Cruzeiro escolheu, mas que se mostrou pela negociação da dívida que o Cruzeiro conseguiu fazer, é muito importante para essa reestruturação do clube. Queria que você contasse um pouco como é que foi a opção pela recuperação judicial, até pelos riscos que ela impõe também, legais, e como é que está sendo esse desdobramento no dia a dia. A recuperação judicial acaba que, por um desconhecimento, ela é vista como um decreto de falência. E não é. A recuperação judicial, ela, na verdade, ela é um mecanismo legal que ajuda empresas que estão muito endividadas, mas que têm uma capacidade de geração de caixa a sair do momento mais difícil que eles estão vivendo. Então, é importante pontuar isso para guardar essa diferença. E quando você fala sobre recuperação judicial no mundo do futebol, a impressão que ficava, principalmente para os torcedores, meu clube tá pedindo falência. Na verdade, é exatamente o contrário. Né? Exatamente. É uma ação que faz para não chegar à falência. Exatamente. Então, o mecanismo da recuperação judicial, ele está registrado na lei da SAF, né? Antigamente não se podia pedir recuperação judicial às associações, não existia essa possibilidade. Então, é um processo relativamente novo, que também gerava muitas dúvidas. A recuperação judicial, é importante dizer isso, foi pedido pela Associação do Cruzeiro, mas dentro do nosso acordo de investimentos, foi uma exigência que a gente fez por a gente entender que o passivo não cabia um outro remédio que não fosse o remédio mais amargo, que é a recuperação judicial. Então, você tentar colocar em outra forma de reestruturação de passivo era impossível pelo tamanho da dívida e pela capacidade de geração de receita do clube. No final das contas, a SAF ela é responsável por gerar receita, para repassar essa parte dessa receita para a associação pagar a recuperação judicial. Então, acho que foi um processo delicado, primeiro de convencimento de que não é uma decretação de falência, não é um decreto de falência, é uma forma de reestruturar o passivo, e que o passivo é tão grande e a capacidade de geração de receita ela segue um processo que leva um tempo, que sem fazer isso, aí sim
muito provavelmente tudo indicava que o Cruzeiro não ia conseguir sair dessa situação se não fosse pedido a recuperação judicial. Depois de achar tanto esqueleto na gaveta, o Cruzeiro chegou a uma dívida de que tamanho? Qual era o tamanho da dívida levada à recuperação judicial? E se você puder contar um pouquinho pra gente como é que foi destrinchada essa dívida, como é que o Cruzeiro pretende fazer o pagamento a longo prazo, o que o Cruzeiro conseguiu de deságio dessa dívida. Conta um pouco pra gente como é que vai ser a recuperação judicial do Cruzeiro. A recuperação judicial, o tamanho da dívida que está na recuperação judicial é um pouco maior do que 700 milhões de reais, né? Então é importante dizer que essa é a dívida trabalhista e civil, tem uma dívida tributária que não está sujeita à recuperação judicial. A dívida tributária, ela foi reestruturada também através de um programa que chama PERS, que é o Programa de Recuperação do Setor de Eventos, uma dívida de aproximadamente 300 milhões de reais. Então, quando você soma os dois, dá aproximadamente 1 bi de reais o tamanho da dívida. O ponto principal, além de você ter algum tipo de deságio na recuperação judicial, que você tem algum tipo de deságio na recuperação judicial, são várias classes, né? Mas o ponto principal é você conseguir alongar esse passivo para você, dentro do teu plano de negócio, para você gerar receita para pagar esse passivo. Então a gente tem até 18 anos para pagar, né, o plano de recuperação judicial, e aí entre as classes, né, então tem classe trabalhista, tem classe de credores que são clubes de futebol, jogadores, então tem várias classes ali. Dentro das classes tem um deságio médio, se eu não me engano, é por volta de 56% nesse tempo. E a dívida tributária já é um modelo um pouco diferente. A gente tem 12 anos para pagar. Esse a gente começou a pagar, inclusive, mais cedo, porque já foi renegociado anteriormente. Já estamos pagando aí há alguns meses, faltam alguns anos ainda para a gente resolver. Alguns jogadores criticaram, reclamaram, e a parte do processo, mas como é que o Cruzeiro recebeu? E o que poderia ser dito também ao atleta que acabou não ficando feliz com o processo de recuperação ou com aquilo que terá direito de receber no processo? A gente encara com naturalidade as críticas e o fato de ter frustração nesse processo. Mas a verdade é que o Cruzeiro chegou num ponto que era ou faz dessa forma ou não vai receber nada. Então, assim, é duro, mas ou é isso ou é nada. Não tem milagre. Não dá para fazer um negócio diferente disso. A gente foi no limite do que daria para fazer do ponto de vista de pagamento dessa dívida. Então, obviamente é uma frustração nossa também, né? Você ter ídolos e jogadores que criticam a gente, mas eu acho que é uma questão também de entendimento da situação. E um episódio que me parece muito emblemático foi o episódio do Fábio, que é um dos maiores ídolos da história do Cruzeiro, e que vocês fizeram uma ruptura com ele logo no início, logo na chegada, e que foi muito traumática, mas que depois passou a ser percebida como um momento de virada de chave até mental do Cruzeiro para esse processo. Como é que foi tomar esse tipo de decisão e qual que é o impacto disso já agora a médio prazo, depois das decisões tomadas? Super difícil, né? Você fazer um rompimento com uma figura tão emblemática, com um ídolo tão emblemático como foi o caso do Fábio, e todas as outras decisões que também foram tomadas nesse processo, essa ruptura com o passado, foi um processo muito desgastante para a gente também. Mas, de novo, quando você está no limite da sobrevivência, fica fácil tomar esse tipo de decisão. O Cruzeiro estava no limite da sobrevivência. O Cruzeiro, eu afirmo para você, se não tivessem sido tomadas as medidas que foram tomadas tão duras, o Cruzeiro não estaria jogando hoje. Vamos falar um pouquinho mais sobre SAF, mas já com outro aspecto, que é o aspecto do torcedor. A gente sempre convida aqui no CNN Esportes SA um torcedor ilustre, um grande torcedor do clube aqui representado. E hoje estou com uma pessoa muito querida por toda a torcida do Cruzeiro, que é o Henrique Portugal, do Skank, um grande cruzeirense, e que, quando foi convidado para participar, se revelou um grande fã também do Gabriel Lima. E ele tem uma pergunta para você, que acho que é a pergunta que todo cruzeirense gostaria de fazer, explicado esse processo de tudo que o Cruzeiro passou. Eu acho que o Henrique traduz muito bem o que todo cruzeirense gostaria de saber. Vamos lá. Salve, salve, João. Poxa, muito obrigado aí pela oportunidade.
pergunta que eu quero fazer para o Gabriel é o seguinte: já estive com ele me indicou um livro muito legal chamado Soccernomics, que fala tudo sobre futebol, estatísticas, caminhos, negócios. E é isso, já que ele é o CEO do Cruzeiro, sei da experiência no Valladolid, mas eu, como torcedor do Cruzeiro, gostaria de saber. Sei que o prazo é longo, mas quanto tempo ele imagina que o Cruzeiro vai demorar para chegar naquele ponto de bala da gente começar a brigar por títulos relevantes? É isso. Essa é a pergunta, na verdade, essa é a resposta que todo cruzeirense gostaria de escutar. Como se brinca no mercado financeiro, a pergunta de $1 milhão. Demais. O Henrique é um querido, já tivemos juntos algumas vezes, é um cara com a cabeça espetacular, muito querido. É uma pergunta difícil, desafiadora, mas a gente tem um planejamento. A gente fez um planejamento estratégico, inicialmente até 2030. Os primeiros 3 anos nossos, né, do ano passado, esse ano e o próximo, a gente traçou que seria o ano da reestruturação e da recuperação. Então, esse ano a gente tem que pacificar a parte administrativa e pacificar a parte esportiva, né? Então, estabilizar o clube. É o nosso primeiro ano de primeira divisão, depois de um longo período na segunda divisão, um elenco novo, novas ideias. Então, assim, é um ano de estabilização. O próximo ano também vai ser um ano da gente estabilizar. E eu acredito que a partir do nosso 4º ano de gestão, a gente entra em fase de crescimento. E nessa fase de crescimento, a tendência é que a gente brigue mais lá em cima da tabela, brigue por títulos. Então essa é a nossa expectativa dentro do nosso planejamento.